Para fazer uso da palavra, o representante da OAB Ceará, secretário-geral, advogado, Dr. Fábio Timbó, que tem uma atividade na Assembleia agora às 16 horas, que trata também dessa mensagem, né, desse projeto de lei, e tem uma emenda lá, doutor Fábio, que essa comissão, com muita luta, na semana passada, conseguiu protocolar essa emenda. A doutora Fernanda Marinho participou ativamente também da construção, junto com a comissão, da emenda 123/2017, projeto de lei, de autoria do deputado João Jaime, certo? Tem uma emenda lá que vai ser votada, que aborda justamente essas unidades, a manutenção das unidades de bairro, Então, queria que Vossa Excelência acompanhasse lá a emenda 123, até porque o relator, senhoras e senhores, é um advogado, né, do projeto de lei, é o deputado Elmano Freitas, que é um advogado que advogou muito para os movimentos sem terra, os movimentos dessas classes mais necessitada, né, de pessoal do MST. O Elmano, a carreira dele foi muito advogado nessa área, e tem que ver, doutor Fábio, que passar que isso aí está prejudicando a população menos favorecida da cidade de Fortaleza, aquele povo mais sem voz, está lá na ponta, está lá nos bairros no dia a dia. Então, antes de chegar para o Elmano, que é advogado, que é o relator da mensagem, para ter essa sensibilidade com relação à emenda da manutenção das unidades desse juizado nos bairros. Muito obrigado pela presença. A palavra está com vocês, Sua Excelência. Bom, meu cordial boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa na pessoa desse dileto amigo e combativo vereador dessa casa, Benigno Júnior. Começando lá da esquerda para a direita, o doutor Lucas, né, que bem representa aí a Associação dos Promotores, né? Já estivemos no último ano especificamente, estivemos juntos, né, em algumas audiências na Assembleia Legislativa, e reitero aqui o que foi falado pelo doutor Lucas, né, o trabalho feito pela associação, é esse destaque que quero fazer, até porque vejo aqui o ex-presidente, o doutor João, né, que antes tinha os cabelos pretos, né, mas os assuntos avessos ao Ministério Público certamente tomam muito tempo. Mas o que eu quero destacar é que a Ordem dos Advogados, doutor Benigno, esteve junto com a Associação dos Magistrados em muitas oportunidades, defendendo o sistema de justiça, né? E aqui quero me referir ao projeto da Assembleia Legislativa, que já deveria, de muito tempo, já devia isso ao Ministério Público, uma vez que essa nossa co-irmã, Defensoria, já tinha um repasse das custas judiciais, e o Ministério Público, não sei por qual motivo, ainda não tinha, e a Ordem esteve junto nessa trincheira para que o Ministério Público pudesse ter essa participação nas custas judiciais. O meu amigo Luiz Antônio, combativo advogado experiente, que conhece bem as agruras da Justiça Estadual, notadamente na Justiça, aqui na Justiça de Primeiro Grau, onde a gente se encontra muito, no Fórum Cosbev Lacqua, né? A doutora Lieste, doutora Fernanda, a senhora Dalva, que é mediadora, o doutor Benedito, e, enfim, eu acho que mencionei todos. Quero dizer que fico muito feliz, e aqui é um registro da Ordem dos Advogados, fico muito feliz de ver, nesse momento, o interesse do Ministério Público, porque nós estamos acompanhando esse projeto equivocado, esse projeto que, assim, quero me dirigir ao Tribunal de Justiça de uma forma respeitosa, como merece o Poder Judiciário, mas quero dizer que eu, há 20 anos que acompanho o Poder Judiciário Estadual, fui diretor, Benigno, fui diretor do Departamento Judiciário Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e a minha indignação pessoal, seja como advogado ou como diretor da Ordem, ou seja, a indignação da advocacia se dá por alguns motivos. Primeiro, porque particularmente acompanhei a retirada do marasmo do Poder Judiciário de primeiro grau, e peço aqui ao doutor Benigno que me perdoe aqui, só para fazer essa introdução, que é preciso a gente entender que o projeto, ele traz uma série de equívocos, a exemplo desse que nós estamos aqui discutindo dos juizados, mas é importante que a plateia tenha conhecimento, e os colegas que aqui se encontram, do projeto como todo, e aqui peço licença, né, para tentar usar o poder da síntese, mas para fazer alguns destaques. Primeiro, esse projeto traz o Poder Judiciário do primeiro grau para o século passado, um retrocesso ao século passado.
E aqui, pessoalmente, tenho a coragem de dizer que tenho o maior respeito ao então presidente do Tribunal de Justiça, Gleidson Ponte, mas vem aqui o meu desapontamento com aquele que até ontem era advogado, e aí, ao chegar à presidência do Tribunal de Justiça, sem o justo debate, traz um projeto dessa envergadura que traz toda uma reestruturação da estrutura do Poder Judiciário através da modificação do Código de Organização Judiciária. E eu não entendo, primeiro, por que esse assodamento, por que pedir um regime de urgência de um projeto que tem mais de 160 artigos e que trazem mudanças significativas, a exemplo desse aqui que foi dito pelos aqueles membros do Ministério Público que me antecederam, né? De sorte que, por que é o retrocesso ao século passado? Porque o doutor João, que é um dos mais experientes aqui da mesa, sabe que nós estamos falando de um poder judiciário da década de 90, onde os magistrados despachavam na casas, ou despachavam em hotéis, ou em salas cedidas pelas prefeituras, né? Numa total desarmonia e um total desrespeito àqueles que emprestam seu conhecimento, ora na magistratura, ora no Ministério Público, ora na Defensoria. Então imagine os senhores o que era o Poder Judiciário na década de 90. Era um verdadeiro absurdo. E aí, pasmem os senhores, o desembargador Gleidson Ponte, que até ontem era advogado, com mais de 30 anos de advocacia, ao chegar na presidência do Tribunal de Justiça, quer empurrar de goela abaixo. Me perdoem aqui a todos os senhores a veemência da minha fala, mas é para tentar demonstrar a minha indignação com um projeto que traz o Poder Judiciário de primeiro grau, que está falido. Repito, é preciso ter a coragem de dizer a verdade. O Poder Judiciário de primeiro grau está falido. Não sou eu que estou dizendo, é o CNJ que diz que é o Poder Judiciário Estadual. É o pior do país. Para quem quiser gravar o que eu estou dizendo, é o pior do país em relação ao congestionamento. E aí entra presidente e sai presidente do Tribunal de Justiça e não tem a competência de tentar resolver o problema de letargia do Poder Judiciário. E aí entender que retroceder ao século passado, um projeto que queria, doutor João, eu conheço a sua história e conheço a vossa batalha. E nessa corrida de bastão, aí está o Lucas, aí depois vem outro e outro, certo? Por isso que eu digo retrocesso, porque teve um cidadão corajoso chamado José Maria de Mello, que foi o Juscelino do Judiciário Cearense, no meu entender, tirando alguns equívocos que ele possa ter cometido, e dotou o Poder Judiciário de uma estrutura, em 2 anos, no seu biênio de 97 a 99, criando casas de magistrados. Bora mexer na ferida. Eu defendo e sempre defenderei a magistratura, mas nós temos quase, e eu estou dizendo isso aqui ao Ministério Público como fiscal da lei, mais de 200 casas de juízes no interior do estado abandonadas, certo? E o Poder Judiciário não tem coragem de falar sobre isso. Casas abandonadas, e eu sei o que eu estou dizendo, porque eu não mandei ninguém ver, não. Eu fui pessoalmente. Casa abandonada. E aí, pasmem os senhores, traz um projeto sem a devida discussão, joga para a plateia, dizendo que discutiu não, chamou lá a ordem dos advogados, apresentou o projeto, como fez com o Ministério Público, e disse, no caso da OAB, vocês têm 48 horas para se manifestar. Rapaz, isso não é bodega não. Isso não é bodega não. 48 horas para se manifestar de um projeto dessa magnitude. E aí ele traz, sem querer fugir do assunto, porque o assunto é o projeto de lei. É o PL que está tramitando na Assembleia. E aí, como diz o cearense, ainda queda o coice. Por quê? Porque aumentaram as custas judiciais para maiores custas do país. Repito, maiores custas do país, lamentavelmente. Grandes amigos que nós temos na Assembleia Legislativa, a Assembleia errou, porque eu digo aqui, Benigno, que não é porque o projeto é do Poder Judiciário,
que a gente tem que se quedar ao que o Poder Judiciário quer, não. Há a independência entre os poderes, mas a Assembleia Legislativa não teve, e errou do primeiro ao quinto, quando não teve o senso crítico e apoiou umas custas judiciais em até 87 mil. Alguém está olhando assim para mim e diz, rapaz, esse cara é doido. Sou não. Eu provo o que eu estou dizendo. Custas judiciais até 87 mil. De 1.250, que era custas máximas, senhores, R$50 a 1.250, passou para R$87.000. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e o finado ministro Teori Zavascki voltou as custas através de uma liminar a patamares mais módicos. E aí a Assembleia Legislativa, aí o Poder Judiciário, de forma ardil, passou por cima da decisão do Supremo e traz um novo projeto, mas agora dizendo que era mais justo. Não, até 87 foi uma doidice, mas agora é até 18. Deixando o Ceará de novo como as custas judiciais mais caras do Brasil. E aí nós tivemos com Sua Excelência o governador Camilo Santana e disse que isso é um absurdo. Um povo sofrido como o povo do Ceará, seca de 5 anos e tudo mais, aconteceu um problema dessa natureza. O governador entrou dentro da discussão e conseguiu ajudar com que as custas ficassem em 1/3 daquela proposta. Ainda hoje ainda é alta, até hoje as custas máximas estão quase em R$9.000. E aqui eu trago um destaque de uma fala que eu tive com o doutor Luciano Lima, que é assessor especial, magistrado e assessor especial, quando eu perguntei, doutor Luciano, eu sei quanto é que Vossa Excelência ganha, e aí tem um desconto do negócio chamado Leão, imposto de renda, e eu sei quanto é o seu líquido. O senhor pagar R$9.000 de custas judiciais interfere no seu orçamento? Com certeza. E o senhor tem condição de pagar custas dessa natureza? Ele disse, de jeito nenhum. Ah, o senhor não pode, mas a sociedade pode. É só para o povo, e eu estou na casa do povo, para o povo entender como é que está sendo discutido os projetos do Tribunal de Justiça. Dito isso, por que é que eu falo da queda do coice? Eu falo da queda do coice porque com o aumento das custas judiciais, e aqui para não ser mal interpretado, a gente concordou com o aumento das custas, mas em patamares módicos. Por quê? Porque realmente não entrava na cabeça de ninguém, para fazer uma defesa aqui do tribunal, parcial, não entra na cabeça de ninguém uma apelação R$60, um agravo de instrumento com R$50. Então, realmente precisava ajustar, mas não desse jeito. Mas aqui, para não ser mal interpretado, o Ministério Público, ele precisava desse repasse para o Ministério Público das custas judiciais. Mas eu quero deixar claro, doutor Lucas, que me corrija, mas o Ministério Público não brigou para que as custas fossem elevadas em valores irracionais. Quero só deixar claro, não por estar na presença do Ministério Público, mas para ser justo, né? Dito isso, a gente achou que o único problema desse turbilhão que passa a República Brasileira para a advocacia e para a sociedade cearense seria as custas. Aí vem esse malfadado projeto que muda do pinica à bomba atômica, que traz um erro grosseiro contra a cidadania de Fortaleza, certo? Querendo, como quem diz assim, ei povo, ei seus doidinhos, me desculpe eu dizer isso, mas o que eu interpreto no Tribunal de Justiça, eu estou cansado, doutor João, eu estou cansado de estar discutindo obviedade, e a negada lá jogando para a plateia, certo? Jogando lá para a plateia. Eu tenho grandes amigos magistrados e sou o maior defensor da magistratura, mas hoje eu sou contra a gestão do Poder Judiciário que está fazendo esse equívoco, querendo que o pessoal que já tem problema de transporte, já tem problema de segurança, é todo dia gente morrendo e etc e tal, ainda querer diminuir o juizado civil criminal, a parte dos juizados criminais, baseado em quê? Eu quero que o Tribunal de Justiça me convença. Qual é o argumento jurídico? Nenhum. Não existe argumento jurídico para isso. Só tem um. Eu não estou nem aí. Esse é o problema do tribunal. Não estou nem aí. Eu tenho que ver a conveniência minha do Tribunal de Justiça. Não tem economia. E outra coisa, quando você tira o juizado criminal, eu vejo aqui o do Ministério Público falando no âmbito do Ministério Público, é verdade, vocês têm conciliadores aqui, o Ministério Público faz esse papel, não é só de fiscal da lei não, de conciliar.
Nós temos dados que 70% das audiências que o Ministério Público, a audiência que eu me refiro, não é audiência lá na presença do juiz, não. É quando a parte vai lá falar com o promotor. 70% são os promotores tirando dúvida, atendendo a população carente, o hipossuficiente que não tem dinheiro para nada. Pô, rapaz, isso é brincadeira um negócio desse, tá certo? E aí vem querer diminuir, porque o argumento do Tribunal de Justiça, o argumento do jornal O Povo de hoje, de Sua Excelência, que eu tenho que chamar de excelência, que eu fui criticado por um magistrado, que eu não chamei ele de excelência. Então, eu tenho que dizer Sua Excelência, certo? O presidente do Tribunal de Justiça, dizendo que não, que isso é normal, porque a demanda diminuiu. Isso é falácia, mentira, mentira do presidente do tribunal. Sabe por que é mentira? Porque como é que pode, Mardônio, se a população aumentou, o crescimento vegetativo da população, o cara vem dizer que é porque a demanda diminuiu? A demanda diminuiu porque o que estão fazendo com os magistrados é um absurdo. Os magistrados estão adoecendo, estão tomando remédio, estão tirando licença, tá? Fora os 60 dias de férias que ele tem direito. E aqui eu não quero entrar no mérito. Se é direito do magistrado, é direito dele, eu não vou entrar no mérito, porque eu também não faço essa discussão. Está na lei, ele tem direito, eu posso até não concordar, mas se é direito dele, certo? Eu não vou fazer o questionamento. Quem quiser, se quiser, vamos discutir para mudar a lei. Mas aí, o magistrado não está sendo dado a ele, em regra geral, as condições que ele precisa. Daí porque o Ministério Público e a OAB estiveram juntos na mesma trincheira de novo para que o magistrado tivesse um assessor. Eu estou rogando agora, doutor João e Lucas, para ver se o Procurador-Geral trabalha para que o Ministério Público também tenha um assessor. Aí veio a história, né, da modificação, mas eu digo assim, eu quero de verdade, fica aqui o nosso registro enquanto OAB, que o Ministério Público tenha de verdade o seu assessor. E a gente vai sempre estar lutando por essas coisas em conjunto. Mas para finalizar aqui a minha fala, eu quero deixar claro que a Ordem dos Advogados comunga em número, gênero e grau com o entendimento do Ministério Público. Nós somos contra a diminuição dos juizados cíveis, ou da diminuição dos juizados criminais. A gente entende que isso é um desserviço ao cidadão cearense, sobretudo o cidadão fortalezense, e que não traz nenhuma questão econômica. Agora, alguém possa estar me perguntando, por que isso? O meu amigo Benigno, que é um advogado experiente, rapaz, por que isso, Benigno? Eu vou dizer enquanto OAB. É porque é o seguinte, eu preciso tapar o sol com a peneira. Eu preciso tirar alguns magistrados dos juizados para ir colocar em outros lugares. Sabe por quê, doutor João? Porque a cúpula do Tribunal de Justiça se esqueceu de fazer concurso para magistrado. Porque a história do tribunal é o seguinte, um entra e vamos trocar o piso. Aí o outro entra e diz, não, vamos fazer o terceiro andar. E tal, é negado, se esqueceu de fazer o concurso para magistrado. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu não tenho medo de ser processado pelo tribunal, fica à vontade, Tribunal de Justiça. Eu não tenho medo. Mas a verdade é essa. De sorte que, já agradecendo a paciência da mesa, eu quero deixar claro uma coisa, que além do problema dos juizados, tem uma irregularidade muito maior, que está lá dizendo que o Tribunal de Justiça pode fazer convênio, estou registrando isso aqui para o Ministério Público, convênio para a irregularidade. Pai, esse cara é doido, eu vou mostrar que eu não sou doido. 99%, eu sei que aqui é a Câmara de Vereadores de Fortaleza, mas 99%, porque o presidente dessa casa discute com os presidentes, né, das câmaras, 99% dos servidores que estão nos fóruns da Justiça do Interior são cedidos pela Prefeitura. Ou seja, nada contra a um guarda municipal, qualquer coisa. Mas eu sempre uso aqui o caso do Aquiraz. A assessora, até ontem, a assessora da juíza, lá no Aquiraz, é uma guarda municipal, que não é técnica e não é analista, e está fazendo serviço finalístico de funcionário efetivo do Poder Judiciário. Isso é um absurdo. Entra governador do estado e sai em tal, e entra presidente disso, daquilo, e ninguém quer modificar isso. Entendeu, Mardônio? Esse é o problema. Aí traz a possibilidade de convênio. Outra coisa, artigo 12 do projeto, dizendo que o Tribunal de Justiça, ao seu bel prazer, pode tirar o acervo da comarca. Isso é uma competência do Legislativo.
certo? Então, o que é que o tribunal fez? Qual é a pegadinha? Pegadinha do Tribunal de Justiça. A pegadinha do Tribunal de Justiça é o seguinte: rapaz, foi mal, ó. Eu pensei que eu ia conseguir extinguir 60 comarcas. Olha, presta atenção, pessoal. Eu pensei que eu ia extinguir 60 comarcas. Aí o pessoal achou ruim. Os advogados, a sociedade, os deputados. Aí não, foi mal. Volta o projeto para o TJ. Aí o TJ, ao invés de chamar o Ministério Público, chamar o AB, a pressa e tal, viu que fez besteira, foi tentar consertar para jogar para a plateia, para dizer que conversou sem ter conversado, não recebeu mais a OAB, tá certo? E aí volta, ô papai, eu sou tão bonzinho, o tribunal, eu vou modificar o projeto, eu não vou mais extinguir nada não, eu vou agora transferir. Aí ele ia pegar com marca sede. Doutor João, que tem mais de 30 anos, 35 anos de Ministério Público, sabe que foi uma novela para uma certa comarca virar sede. Chama-se comarca mãe. Comarca implantada e virar comarca sede. Aí ele diz, não, eu vou retroceder ao século passado. Eu disse que não ia mais extinguir, vou agora transferir, deixar de ser comarca sede para chamar vinculada. Por quê? Porque na vinculada não tem a garantia da presença do magistrado. Entenderam? Por que é que querem tirar do juizado? Querem diminuir o magistrado do juizado, certo? Sob um pretexto, para juntar com aqueles comarcas que vão deixar de ser sede para ser vinculada, para tapar o sol com a peneira do problema, porque tem carência de 68 juízes que se aposentaram, certo? Por fim, senhores, eu rogo, agradeço aqui ao deputado, ao vereador, já, ó, presságio, viu? Ao vereador Benigno Júnior, certo? Eu apresento em nome da OAB as minhas escusas por ter chegado atrasado, mas eu estava numa audiência que eu não tive como cancelar, e daqui a pouco vou pedir licença ao vereador Benigno, porque comunico aos membros do Ministério Público que já está começando na Assembleia Legislativa uma comissão mais importante, que é a Comissão de Orçamento e Tributação, onde as emendas serão discutidas agora, certo? E aí a discussão será lá e voltará depois para a CCJ, já aceita ou não as emendas. Portanto, é importante que a sociedade, os senhores tenham ciência disso para que a gente possa ajudar ao Ministério Público e ao AB a conseguir isso. Já peço, doutor Fábio Tibor, que olhe lá o parecer da emenda 123, certo? 123/2017, a emenda foi protocolada na lavra do deputado João Jaime, certo? E veja qual foi o parecer do relator. E há uma, não sei se há proposta de composição lá para a gente tentar compor, não na quantitativa, a gente tentar aí tentar mediar isso aí, a OAB fazer essa parte, somar a luta das comarcas dos juizados especiais. Eu queria só concluir dizendo o seguinte, doutor João, doutor Lucas, doutor Benedito, né? As demais promotoras e tal, e promotores, eu quero dizer o seguinte, se essa questão do juizado passar, talvez daqui a 30 anos a gente não consiga reverter o que se conseguiu na década de 90. O que se conseguiu na década de 90. De uma demanda que só cresce, deixei de ser juizado especial para ser um juizado tumultuado. Tumultuado por quê? Porque a demanda cresceu muito e nem às vezes o membro do Ministério Público, nem o magistrado consegue dar vazão à quantidade de processos. Tá certo? Portanto, eu rogo que a gente possa, nas redes sociais, tem algumas matérias no site da OAB, vocês possam, através das redes sociais, se manifestar e se fazer presente na próxima quinta-feira, porque tudo indica que quinta-feira próxima irá para aprovação. Muito obrigado, desculpe alguma fala. Antes da sua saída, permaneça na tribuna, parabéns pela fala, porque, aproveitando a sua vinda que está aqui, a doutora Ies Gondim quer fazer uma colocação, eu queria que Vossa Excelência aproveite aí a tribuna e faça a resposta aí. Fique à vontade, doutora Ies. Parabéns por sua fala. Doutor, eu tenho conversado com a doutora Roberta Vasques, sim, que é lá da diretoria da OAB também, e assim, tenho conversado e refletido com ela por que a movimentação da OAB é só com relação à extinção das comarcas, e por que também, como plus, ela também não debate, a OAB também não debate a extinção dos juizados criminais, que, segundo a presidência do tribunal, não é extinção, é redução, mas retirar 22 juizados criminais do bairro está extinguindo 22 juizados criminais. E
recebi alguns flyers da OAB com convocação para debater somente a temática que envolve o interior. E aí mandei para ela e conversei, ela disse, não, a OAB apresentou uma proposta na Assembleia Legislativa com relação aos juizados criminais. E aí eu gostaria de saber do senhor, se o senhor tem conhecimento, qual é o teor dessa proposta com relação aos juizados criminais dos bairros. Pois não. Bom, eu queria dizer, na verdade, o seguinte, que como o projeto, nós entendemos que o projeto, só falar uma coisinha boa, né? O projeto, ele tem algumas coisas interessantes, não tem dúvida, né? Ele traz a criação de algumas varas. Só que a questão é o seguinte, eu só tenho uma necessidade de uma segunda vara, por exemplo. Tenho necessidade de uma segunda vara em Sobral, segunda vara de família. Eu só vou criar uma segunda vara de família de Sobral se eu tirar 2, 3 em outro canto. Uma troca meio injusta, né? Portanto, eu não tenho a menor pretensão de convencer ninguém a nada. Eu só quero apresentar os fatos, certo? Como já é uma dificuldade, porque o povo tem medo do Poder Judiciário. Primeira coisa. Então, que foi o entendimento da ordem? Era que o que poderia dar um maior destaque era falar de extinção de comarcas, tá? Porque, infelizmente, é um projeto muito grande e o povo não entende. Então, a gente estava falando do que é mais gritante, da extinção de comarcas, mas quero deixar claro que a única coisa, para explicar melhor, a única coisa que a gente não se intrometeu no projeto foi só em relação aos cartórios, porque tem extinção de cartório de ofício. Muitos cartórios que tem no interior de ofício, cumulativo, com registro de imóvel, ofício, cartório de ofício para certidão de nascimento, etc. e tal. Então, somente nessa questão dos cartórios, doutora, foi que a gente não se envolveu, porque nós falamos com a Noreg e a Noreg quis se manifestasse em relação aos cartórios. Mas, de todos os deputados da casa, nós falamos do projeto de uma forma geral, inclusive em relação aos juizados especiais. E aí tem uma emenda, o Ministério Público começou a se manifestar, a gente vinha solicitando, né, a participação do Ministério Público e da Defensoria, que era que lamentar profundamente a ausência da Defensoria Pública, que não se manifestou em absolutamente nada, né? E aí, como nós fomos por exemplo, aos meios de comunicação, a televisão, por exemplo, e a gente tem uma dificuldade. No caso da televisão, a gente tem uma dificuldade para que eles possam, porque é o Poder Judiciário. Existe um empoderamento e etc e tal. Mas eu quero dar a certeza cirúrgica para a senhora, certo? De que cada deputado que nós estamos falando, nós estamos manifestando contra, sim, a não diminuição dos juizados criminais. Inclusive, aí nós fizemos, para deixar claro isso, para não ter dúvida, nós fizemos por escrito, em relação à questão dos juizados. Porque, só para... Última coisa, doutor Benigno. Porque nós fizemos um requerimento para a Sua Excelência, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Zezinho Albuquerque, porque o Tribunal de Justiça, ele fala tem a ver com juizado, tá, doutor João, doutor Lucas? Para que ele pudesse justificar a questão do juizado, em tese, justificar, ele teria que, no mínimo, apresentar um estudo econômico, financeiro. Não foi apresentado. Quem olhar o projeto, está na segunda lauda do projeto, fala lá na letra F. Estudo econômico, cadê o estudo econômico? Alguém tirou. O tribunal pode até dizer que ele mandou, mas tiraram, porque não está lá. Aí nós pedimos que o tribunal apresentasse, tem a ver com o juizado, o número de magistrados em cada comarca e a lotação em cada vara no estado do Ceará, especialmente em Fortaleza. Número de juízes, número de servidores, certo? Quanto o Tribunal de Justiça gastou no ano passado e nesse ano, porque uma coisa é orçamento, outra coisa é o que eu executo, e quanto talvez uma centena de milhões de reais o Tribunal de Justiça está arrecadando com as custas judiciais. Porque o governador disse, eu estou dizendo, o governador disse, pode quem quiser publicar que eu estou dizendo que o governador disse, eu estive com ele. Ele disse, rapaz, nós fizemos tudo pelo Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário vem com essa. Enfim, então, nós estamos indo agora para a Assembleia
E fica aqui, doutor Benigno, dizer que já tem mais 2 emendas com a retirada dessa questão do juizado. Né? Agora, o Tribunal de Justiça tem essa 123 e tem a outra que a OAB pediu para que um dos deputados apresentasse em virtude do nosso requerimento, certo? Mas vou logo dizendo que o Tribunal de Justiça, a notícia que eu tenho, que não quer transigir em relação a isso e quer a manutenção, porque está lá o desembargador presidente defendendo, hoje, no jornal de hoje, defendendo a diminuição dos juizados criminais. Ok. Obrigado.